Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Ninja Obscuro Produções, aqui é o Emerson. E hoje no meu Vejo com Meus Olhos episódio número 007, claro que eu tinha que trazer algum filme do James Bond. E, nossa, quando eu tava trabalhando no IBGE eu adorava ser chamado de agente. Como isso soou legal na época, mas algo foda pra caramba. E James Bond é o principal nome da ficção que deu significado ao cargo de agente. Enfim, voltando ao 007, mas dentre os trocentos filmes de 007, qual o filme que eu escolherei pra ver com os meus próprios olhos? Claro, tinha que ser um filme especial, notável, diferente, que fosse o ponto fora da curva, e se fosse feito nos dias de hoje, seriam cancelados pelos lacradores. Pera, que é isso, que é isso? Notificação da Amazon Mobile. Vamos ver. 007 vive e deixe morrer. Bom, acho que é isso. Esse foi o primeiro filme do ator Roger Moore no papel de 007. Ele sempre foi uma das segundas opções para o papel de 007. Tanto na vez que o papel ficou com Sean Connery, e tanto na vez que o papel ficou com George Lazenby. Se ele perdesse uma terceira vez o papel, ele já podia pedir música do Fantástico. Começamos o filme com uma conferência na ONU, a verdadeira ONU, não a genérica do Street Fighter, a batalha final, que tem um episódio aqui no Eu Vejo com Meus Olhinhos, número 006. Vai lá, dá uma olhada. De repente alguém faz um hack maluco lá e pega e coloca funk pro representante do Reino Unido ouvir. Ele acaba tendo um infarto e empacota. Em outro local, um homem tá fumando tranquilamente o seu cigarete e tem um enterro estranho, triste e requebrante, com o gordinho fazendo passinho do elefantinho. Ele pergunta de quem é o enterro e o baixinho com cara de joaninha, aparentemente inofensivo, o mata. Se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, isto nunca teria acontecido. Daí os caras colocam um caixão mágico em cima do corpo e ele desaparece. Em São Monique, uma ilha do Caribe, em um ritual um cara tá sendo temperado e vem o Kevin Hart com a cobra BR. Uou, esse daí morreu com um beijinho, pois a cobra nem deixou marca da mordida. E temos a abertura que, como sempre, sem música pra não ter copyright. Opa, quem veio primeiro, esse filme ou o Motoqueiro Fantasma? James Bond tá tendo seu soninho tranquilo, descansando das bimbadas madrugalescas. Quando às 5 da manhã, a campainha toque. Só pode ser o marido dessa mulher, afinal James Bond é o Ricardão da história. Mas é o chefe de 007, M, que no horário que a pessoa comum, 5h48 da manhã, é o horário que o trabalhador comum que mora no bairro Santa Terezinha 2 tem que pegar o busão 605 em Itapajé pra chegar no centro de Cuiabá. E nesse horário, o busão tá atrasado e vai chegar com passageiros a mais, com todos os assentos ocupados. Então pode esquecer de viajar uma hora sentado, chegando já quebrado e amassado do trabalho. E aliás, que patrão exigente é esse que age como despertador pro funcionário? Dá pra esperar o cara se aprontar ao menos? M informa pra 007 fazer as malas e ir pra uma missão. 3 agentes do MI6 foram assassinados, e Bond tenta despistar M pra que ele não veja sua peguete. E ele disse que gostava do Bennis porque os dois tinham o mesmo sapateiro. É a mesma coisa de dizer, eu gostava daquele maconheiro, nós frequentávamos o mesmo supermercado. 007 faz café com a máquina chique até pros dias de hoje. Fico pasmo dele não fazer chá, já que ele é inglês e chá é a bebida natural dos ingleses. E me questiona 007 se ele só sabe fazer café desse jeito. Nem vou dizer se tá certo ou errado, pois eu não sei fazer café. Moneypenny chega e encontra a garota se escondendo no armário e dá cobertura a 007. 007 ganha mais um daqueles relógios maneiros que é um super imã. Ele pega a colher do M que fica pistola só por causa de uma colher. James agradece Moneypenny pela cobertura e Bond entra dentro do armário para poder brincar com seu super relógio. Uma cartomante faz uma previsão numa mesa de chroma key, prevendo a chegada de 007. Bond chega a Nova York e é recepcionado por um agente da CIA, a mando de Felix Leiter, com um carro com as placas BBB. E se isso não é um mau presságio, eu não sei o que isso é. Felix liga e opa, Márcio Simões na dublagem. E como sabem, se tem Márcio Simões na dublagem, a qualidade desse filme aumenta. Se o filme é uma nota 0, ele sobe pra 0,1. Ele facilitou um ataque terrorista contra o nosso país. Isso é um ato de guerra. Felix planeja pagar um almoço para 007 daqui meia hora. Provavelmente o McDonald's, já que quando pensa-se em almoço americano, pensa-se em um hambúrguer. Peraí, existia McDonald's nos anos 70? Do lado do carro do Bond no motorista Batatinha, aparece Sussurro, que eu vou chamá-lo aqui de feijoada. Nesse filme todo negro é suspeito, desconfia dos negros, é por isso que esse filme não seria passado ou filmado dos dias de hoje. Feijoada tem dificuldades para mirar, mas acaba acertando a cabeça do Batatinha. Bond pede para que Batatinha desacelere o carro e percebe que ele acabou falecendo. E ele mesmo tenta parar o carro. E consegue, mas deveria ter saído com as costelas quebradas nessa batida. Não falei que BBB era um péssimo presságio? Félix estava vigiando o Dr. Cananga, que é o ministro de Santo Domingo. Aliás, Dr. Cananga, isso não me faz lembrar de alguém. Professor Dr. Capitango? Ele é professor ou é doutor?
O professor Dr. Capitango sabe que está sendo vigiado. A moça que está junto com ele tira parte da roupa. Pena que não toda! James informa Félix do acidente e ele informa do carro do gigolô que o Feijoada dirigia. E Félix passa os dados e diz que o endereço do registro do carro está a uma quadra do local. E o preguiçoso do 007 vai de táxi, sendo que poderia ter ido a pé. O local não é nada assustador não, cheio de voodoos e caveiras. E chega a atendente. Eu estou só olhando. E eu faria o mesmo, só olhava, não comprava nada, não tocaria em nada e ainda fazia mais. Dava meia volta e sumia da loja. Opa, feijoada na área. James compra uma cobra e pede que a atendente embrulhe a cobra dele. Enquanto isso, ele vai atrás de feijoada e vê o carro do gigolô e começa a investigar. A moça branca e alguns seguranças entram num carro e o carro entra em um compartimento secreto que leva o carro para a rua. 007 segue eles com um táxi. A moça embaladora de cobras avisa alguém de 007. O carro da moça é seguido por 007, que pega o táxi é seguido por outro cara. Continue andando atrás daquela banheira e receberá $20 por isso. Por $20, eu te levaria na boa até uma festinha na Ku Klux Klan. Esse cara se vende por pouco, hein? Isso que é grande rede de negros. Até o sapateiro tem um comunicador. O Bond entra no bar cheio de negros e todos olham pra ele e fica se sentindo como aquele feijão branco que vem no meio dos feijões pretos de 1 quilo no mercado do seu Arlindo. Bond pede whisky bourbon e água. Tá meio estranho o jubileu, cadê o vodka martini batido e não mexido? E o garçom manda ele sentar no cantinho. Quando o garçom vem, Bond é teleportado e... o cliente foi embora, não pode desperdiçar mercadoria. Os capangas falam para Bond que um tal de Mr. Big vai cuidar dele em breve. Ele vê a luz no fim do túnel. A moça que perseguia se chama Solitaire, que no nosso idioma é solitária, que significa duas coisas. Ou solitária de sozinha, ou solitária de vermes ou tênis estomacais. Daí chega o Tihi, um dos capangas do Mr. Big. E aqui eu vou chamá-lo de Sebastian. Não da CIA da espionagem, mas sim da CIA. Sebastian pega com seu gancho a arma de 007 e a torce, mas... o gancho é super forte, mas não a mão de Sebastian. Então, como ele consegue torcer a arma, sendo que a mão é forte e a outra não é? Foda-se a lógica que segue filme. Daí chega o Mr. Big, que é nada mais nada menos que o professor Dr. Capitango disfarçado, com peruca e maquiagem. Aquele disfarce do nível Clark Kent e He-Man. Mr. Big ordena que levem ele pra fora e o queimem. Bond visualiza uma barra de ferro. Ops! Ele consegue se livrar dos capangas, mas é rendido pelo Orlando Silva. Ele trabalha para Félix e diz que Capitango vai a Samunique, e em Samunique tem o show do Vera Verão, que segundo o apresentador, não pode morrer. Vera Verão estará sempre vivo em nossos corações, assim como Ronald Golias. E jovens, façam favor, pesquisem esses nomes. Bond chega no hotel em Samunique e descobre que a senhora Bond está no hotel, mas não tem nenhuma senhora Bond. Caraca! No quarto, enquanto Bond toma banho, alguém coloca uma cobra no quarto. E Bond percebe e faz um assado de cobra. É isso que é pé grande, com pés assim nem precisa de pá de esqui. E Bond percebe que sua arma sumiu. Com seu charutão ele queima a mão da mulher e ele puxa ela. E ela acaba dando mortal pra testar a eficácia do colchão, que deve ser um colchão Ema. Só de ouvir essa loira falar dá vontade de dormir no colchão desses. Com entrega e devolução grátis na sua casa e 10 anos de garantia. Só de ouvir ela falar dá vontade de dormir. Aliás, sonhos com você, minha gata. A testadeira de colchões se chama Rose. Bond percebe que ela é da CIA. CIA mesmo dessa vez. Por causa da arma, Bond percebe que ela trabalha para Félix. E ela trabalhou com um dos agentes assassinados, deixando Bond aliviado. É um alívio saber que sou próximo da fila para o mesmo tipo de ajuda. Ah, eu sei, a cobra. Eu me esqueci. Só deveria ter entrado ali com um mangusto. Moça! De novo, fica quieta! A boa saúde dos meus ouvidos agradecem. Rose grita por causa do chapéu, que por algum motivo ela tem medo. De manhã, 007 recebe uma carta de uma rainha virada de cabeça para baixo. Ele e Rose saem para alugar o barco. E é assim que se aluga barco em Samunique, na base do chute baixo. Acabou, Soneca, vagabundo! Vai trabalhar! Rose vai se trocar e acha armas e rádios. O negão tá pronto para se vingar de 007, e Rose o impede, mas 007 diz que ele está do lado deles, e ele é Quarrel Jr., o pai foi morto por um dragão no filme 007 contra o satânico Dr. No. Os presságios para Quarrel Jr. não são bons, andando ao lado do cara que estava junto quando seu pai morreu, e eles estão indo para uma ilha, sem falar no agente que trabalhava com Rose, que foi assassinado. A cartomante, através das cartas, informa que Bond chegou à ilha, e sabemos que Rose é traidora. Como eu disse, negros não são confiáveis nesse filme. Então desconfio do Orlando Silva, desconfio da Rose e desconfio do Quarrel Jr. A Solitária tirou a carta dos amantes e mentiu pro professor Dr. Capitango, falando que tirou a carta da morte, sendo que tirou a carta dos amantes. E Rose começa a se contradizer, e Bond convida ela para comer um patê. Quando eu quiser sair com a mulher, a tática é convidar ela para comer um patê. Oi, casada. Está a fim de comer um patê? Au! Doeu!
Depois de ficar com Rose, 007 a confronta. Safadinho, transa primeiro e pergunta depois. Ele também entende das mães de cartomante e diz que significa rainha de copas. Uma mulher falsa, enganadora, mentirosa, traidora. Ele a ameaça se ela não contar nada. E de repente ela vê o espantalho nas árvores. Mas se ela sabia desses espantalhos voodoos, por que ela foi pra ilha? Ela sai disparada e um dos espantalhos a mata. Por que não matar o 007 também? Uma coisa que eu bato na tecla sempre é que 007 tem os vilões mais bonzinhos do cinema. Convidam ele pra ilhas, chácaras, sítios, fazendas, estações espaciais, servindo sempre bebidas, oferecendo garotas. Se eu fosse querer ser alguém da ficção, por que eu vou querer ser o Rambo sempre indo pra guerra e sendo torturado pelos inimigos? Ou Wolverine com aquelas garras saindo e entrando do seu corpo e dividir a ruiva que ele ama com o Ciclope? Ou Jack Bauer perder sua esposa, sua filha não falar com você e você ser preso sempre por salvar o país? Não, eu queria ser o James Bond com seus vilões bonzinhos. Tá certo que eles te ameaçam te matar, mas antes de dar um tratamento VIP tipo nossos Tavaca pra depois abater ela. Professor Dr. Capitango e Sebastian, sempre felizão, estão cobrando as visões da Solitária, que tá vestida parecendo os aventureiros do bairro proibido. Bond está voando de asa delta, dá um pedala Robinho no capanga, e já de terno, eficiência, sempre preparado pra tudo. Bond tá brincando com as cartas de Solitária, insistindo que eles vão se pegar. Solitária diz que ele não sabe de nada, mal sabe ela que ele sabe sim, como vimos lá atrás. Ele é versado em todos os assuntos. Solitária tira uma carta dos namorados, e ela fica pasma com o 007 e tasca um beijão. E todas as cartas acabam sendo reveladas como diamantes. Homem de tática, Bond leva ela para a cama e ela conta pra Bond que ela perdeu os poderes de visões por conta que ela acabou fazendo sexo, assim como a mãe dela e a avó dela. E quando o professor Dr. Capitango descobrir o que ela fez, ele vai pegar e matar ela. E quando Bond estava pronto para partir, a mulher quer mais bimbada e como Bond não é burro e não decepciona, eles vão até o cemitério e Vera Verão está tocando a sua flauta. Mas o Vera Verão acaba informando o Sebastian. E mais abaixo, há plantas de papoula para a fabricação de heroínas. E não é planta, é planta! De repente aparece o helicóptero e tenta atirar neles, que eles acabam escapando. Capitango diz que eles têm que morrer. Devia ter matado eles antes e ter um monte desses espantalhos espalhados pela ilha. Dava para um deles matar o Bond tranquilamente. Os copos de São Domingo recebem ordem de Capitango. E Bond rouba um ônibus e não um bonde. Agora vem os copos de carro. E vixe, ponte baixa. Inspiração pro Terminator 2? Eles chegam ao barco de Quarrel Jr. E pra que do facão? Era só pegar e tirar a corda. Bond pergunta a Quarrel quanto tempo vai demorar a viagem. E como a viagem vai ser uma viagem demorada, mais bimbada. Bond chega a Nova Orleans e o mesmo taxista pega eles. O taxista está levando eles para Mr. Big. Bond foge, pega o avião onde está a Sra. Pillman, pronta para voar com o seu instrutor. Ah, se fosse um almoço bonito ele daria uma bimbada, mas como é uma véia, não rola. Félix está se explicando pro instrutor, pois Bond deixou a velha traumatizada. E os garçons são negros, então há a possibilidade de serem assassinos e como eles sabem de nada. Orlando Silva está fumando em frente ao bar que 007 vai investigar. E já veio o pessoal da dança do caixão. E o Joninha aparece ao lado do Orlando Silva, então isso significa... falecer. Félix e Bond chegam ao bar. Bond escolhe outra mesa, pois já caiu na armadilha da mesa isolada. Félix é levado para longe de Bond e Bond cai na armadilha da outra mesa. Capitão aparece com seu disfarce de Mr. Big. Ele quer saber se Bond deu bimbada em Solitária. E Bond diz que falará quando ver Capitango. E ele tira o seu protetor solar do rosto e Bond tem a mesma reação que a nossa. Que revelação. Capitango quer continuar lucrando com a venda de heroína, faturando bilhões. Ele fica interessado no relógio de 007 e quem não fica interessado no relógio desse de espião? Assim estraga. Capitango dá ordem para Sebastian de que se Solitária responder errado uma vez, decepar o dedo de Bond, se responder errado duas vezes, decepar sua ferramenta de bimbada. Ele pergunta o número de série do relógio de 007 e pergunta para Solitária se é verdade. Como era verdade, Capitango devolve o relógio, mas Sebastian desmaia e chama o feijoada para que leve Bond até a fazenda. Vera Verão chegou no recinto, Capitango revela que ele mentiu sobre a questão da previsão e bate em Solitária. Sebastian, Bond e os capangas chegam na fazenda das pessoas que tomaram vacina da Covid-19. E sim, YouTube, falo com você. No vídeo do trailer do GTA, vocês do YouTube me notificaram sobre a vacina do Covid-19. Seus algoritmos não reconhecem zoeiras e ironias? Provavelmente serei tratado como cartógrafo aqui e terei esse vídeo denunciado pela plataforma por eu estar zoando com gente negra. Seguindo.
Nessa fazenda é recebida a heroína que vem de San Monique, e Sebastian é bem gentil, apresentando o local, mas Bond é deixado na Ilha de Pedra. Bond aciona o relógio para atrair o barco, mas o barco está amarrado, e vê os crocodilos, e 007 resolve brincar de Pitfall e passa por cima dos crocodilos. Ele atrai os crocodilos para o laboratório e coloca fogo enquanto todos confabulam lá dentro. 007 foge de barco e Sebastian manda os capangas atrás de 007. Uns vão de barco e outros vão de carro. Um policial caipira metido a linha dura chamado J.W. Pepper vê um dos perseguidores a toda velocidade e decide ir atrás. Ele pega o negão do Colombo, Bond dá um salto por cima deles, Pepper acidentalmente atira no motor de Bond, outro bate na viatura de Pepper e o negão do barco e o negão do Colombo fogem, deixando Pepper com as mãos abanando. Mas Pepper tornou isso pessoal. Bond percebeu que seu barco tá fazendo peido de velho por causa do tiro. Ele joga o seu barco no solo e os bandidos, como estão com mais potência, acabam indo mais longe e param na piscina da pacata família. Bond rouba outro barco e daí tá virando jeito de barcos, na moral. Um dos malvados acha Bond e a polícia arma o cerco. Pepper tem um plano, usar o barco velório de seu primo com o nome caipira mais comum. E dessa vez não estou falando de Cletus, mas sim do nome Billy Bob. O negão do Colombo que fugiu de Pepper bota Billy Bob a mimir e rouba o barco e acaba passando por Pepper e os policiais. E todos devem estar ruim da visão, o motorista claramente é negro. E Bond faz o de costume, estragar casamentos. Pobre Adam Driver. O pessoal do barco faz os policiais se acidentarem e Bond se esconde no Colombo. Pega a gasolina e joga na cara dele. E o negão vira a torrada. Bond encontra Felix e Pepper vai prender Bond, mas Felix dá uma carteirada em Pepper. Em San Monique? Que isso? Falo nada, hein? Quarrel Jr. vai com Bond na ilha e Felix não faz nada, só fica esperando. Quarrel fica e Bond vai. Não sei nem pra que trouxe Quarrel junto, sendo que não faz nada. O pessoal de San Monique prepara a solitária para o sacrifício, bem no estilo rock and roll. Eles amarram ela no pau lambido e no pau trepado, e o Kevin Hart no começo do filme abre o caixão e pega de novo a Cobra BR. Bond arma os explosivos. Quando Bond ia matar o Kevin Hart, eles colocam a cartola no chão e nasce o Vera Verão com outra skin. Bond mata Kevin Hart e fuzila Vera Verão, que é feito de gesso. Ele domina a multidão, salva a solitária e Vera Verão volta. Ele fica brincando com Bond e Bond joga ele no caixão de cobras. Pode ser que ele gostou de ficar recebendo as picadas de cobras, afinal ele não voltou mais. Bond e solitária se infiltram na base de Capitango, mas são pegos e o Capitango oferece bebida a eles. Não disse? Vilões de 007 são vilões mais legais dos filmes. Por que Quarrel Jr. voltou nadando em um mar cheio de tubarões, sendo que ele tinha ido para ele com barco? Questões além da minha compreensão de Hellis Mortal. Capitango pergunta: o que faz essa arma? Eu também tô curioso. O que ela faz, Bond? Capitango não resiste e ele aponta pro Feijoada, mas ele acabou atirando no sofá. Essa foi engraçada. Talvez além de meio mudo, ele acaba ficando meio surdo. #inclusão. Capitango queria dar uma de Denis Pimentinha e brincar com a bala, mas 007 alertou que isso mataria ele. Que burrice! Isso resolveria todos os seus problemas. Bond fala que tem um jeito fácil de se afogar uma pessoa, mas Capitango afirma que não irá afogar eles. Ele saca uma faca e risca Bond de tinta. Bond com seu super relógio pega a bala de ar e serra as cordas. Como querer ter um desses? Feijoada avista a fuga de Bond e tenta gritar Capitango, mas ele não ouve e acaba sendo preso. Capitango ouve Feijoada sendo preso e vai lutar contra Bond. Ao invés dele lutar, ele fica dançando e ambos foram tomar banho, com tubarões. Capitango fica assustado e Bond dá aquele house sabor metálico para Capitango se acalmar. Onde está Fernando? Bom, ele sempre teve um ego muito dilatado. Não seria o 007 sem suas frases de efeito. Com tudo resolvido, Bond e Solitária se despedem de Felix, Bond perde para a Solitária no jogo e se prepara para as bimbadas. Mas pense comigo, o Capitango sumiu pelos ares, Feijoada se sentiu preso como intestino, Vera Verão ficou brincando com as cobras. O que aconteceu com Sebastian? Sebastian começa a sabotar o trem e todo sorridente ele se prepara para tornar a Solitária uma ladra, mas Bond vê ele, dá uma de Gambit e começa a briga, fazendo um fuzuê no trem. Bond, com um alicate de cutículas, corta as cordas do braço mecânico de Sebastian e o prende na janela e o joga fora. E por fim, 007 vai dar mais uma bimbada. Enquanto o 007 está dando a sua última bimbada do filme, vimos que Vera Verão gosta de viajar na frente. E fim de filme. Olá, só para finalizar aqui, eu acabei de ver na estatística de inscritos do meu canal que ele está com 266 inscritos. E para o meu canal passar a estar monetizando, ele tem que estar com 500 inscritos. Então vai lá, se inscreve no meu canal, compartilhe, deixa o like que é importante e comente nos comentários qual filme você quer ver pros próximos. Eu vejo com meus olhinhos, eu vou, claro, tô lendo aqui sempre os comentários e levando em consideração tudo que vocês escrevem. Então, na aba de comunidade do meu canal já está definido os 2 próximos filmes dos Eu Vejo com os Meus Olhinhos. E acho que esses são todos os recados que eu tenho para passar. Fiquem com Deus e boa noite, e curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal.